Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV, ao vivo para toda a Baixada e pela internet também, ao vivo para o mundo inteiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, segunda-feira, 20 de julho de 2015. Vamos atualizar e saber o que é notícia nesse momento nos principais sites do Brasil. Eu vou colocar na tela agora o que o Terra coloca como destaque desta segunda-feira. Vamos lá. Esta é a manchete do Terra. No sufoco, em arrancada, Palmeiras bate o Peixe e cola no G4. Grande público ontem na Arena do Verdão. A segunda manchete do dia, vamos à outra manchete, é do Globo.com. Perdeu lutando. A manchete diz, o Peixe pressionado desde o início, mas acabou impondo aí um ritmo acelerado, mas acabou perdendo por 1-0. E essa derrota continua deixando o Santos entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro, apesar da derrota do Goiás também. Outra manchete do Estadão. Nervoso. São Paulo perde o jogo e perde a cabeça também contra o Sport em Pernambuco. 2 jogadores expulsos e o técnico também. E esse Sport Recife, depois de amanhã, vem decidir a vaga para a Copa do Brasil diante do Peixe. Ganhou lá por 2-1 e aqui vai tentar um empate, né? O Santos com 1-0 classifica. Outra manchete do Estadão. Sofrido, mas o Corinthians derruba o Galo e cola na liderança do Campeonato Brasileiro. Portanto, a manchete do Estadão. Aqui na casa, o Santa Portal. Portuguesa Santista volta a fracassar, hein? Apenas empata em casa 0-0 e fica complicado de vez na competição. 17 pontos apenas o time da Portuguesa no Campeonato Paulista. E o Jabaquara, por outro lado, confirma favoritismo e bate o Ecos pela 4ª divisão de São Paulo e acaba ficando aí vice-líder e quase já matematicamente classificado. Falta muito pouco para o Jabaquara consolidar matematicamente a classificação. E o G1 também destaca o que hoje? Segunda-feira. O G1 destaca exatamente a situação do Santos, como falamos no Globo.com. O Santos continua entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos às manchetes também dos nossos convidados e os nossos comentaristas e também interagindo com você, telespectador. Guido Bortolomazzi, boa tarde, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E o Santos acabou perdendo para o Palmeiras, como disse as principais manchetes, até que lutou bastante, mas não teve o desempenho que todos esperavam do ataque. Porque o Santos vem fazendo gols em quase todos os jogos, né? Mas infelizmente nesse contra o Palmeiras acabou sofrendo um gol e não conseguiu empatar a partida, até por boas defesas que o goleiro do Palmeiras acabou fazendo e também alguns erros que a equipe teve. Mas o que mostra é que a equipe em clássicos voltou a jogar bem, conseguiu um bom domínio de jogo em determinado momento da partida. Mas, infelizmente, mais uma derrota e o time não consegue sair da zona do rebaixamento. Isso aí está preocupando muito a diretoria, porque sexta-feira acaba a janela internacional, até agora nada de contratação. No mercado interno a coisa está muito difícil, jogadores que o Santos necessita não têm disponibilidade nesse exato momento. Então o negócio agora é conduzir o Santos do jeito que está e vamos ver como é que fica. Quarta-feira pega o Sport sem Lucas Lima, que tomou o 3º cartão amarelo e está fora do compromisso. Bom, Luiz Roberto também traz o seu primeiro destaque. Boa tarde, Luiz Roberto. Osório expulso, São Paulo perde a cabeça. E temos aí um Campeonato Brasileiro interessante, hein? Quando todo mundo achava que o Fluminense ia arrancar e tomar a liderança da competição, eis que empata não, perde para o Vasco da Gama, empatava 1-1, aí o Vasco foi lá, fez 2-1 e acabou estragando, jogando água no chope da apresentação do Ronaldinho Gaúcho. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Edson. Um abraço para quem nos assiste. Realmente, São Paulo nervoso, gozado, São Paulo, né? Jogadores que ganham bem. Nosso convidado de hoje não ganhou tão bem na época dele, mas agora o jogador ganha bem e fica nervoso, é impressionante. Ganso quer ir embora, vai com Deus, querido. Luiz Fabiano, São Paulo negociou o débito que ele tem e tal. Fez uma jogada, mas aí o Luiz Fabiano não aceitou, ficou nervosinho e expulso. Agora o treinador, o Juan Carlos Osório, não pode ficar daquele jeito. Fez gestos, agora dizer com a cara de pau, Deus que me perdoe, isso pode tudo, né? Dizer que estava conversando com o jogador? Não. A imagem é clara, dá para ver que ele
faz um aceno em relação ao cartão amarelo dado ao jogador do São Paulo Futebol Clube. Mas, Edson, são 3 destaques. O primeiro vem da FIFA. O Blatter deu a entrevista agora há pouco na Suíça e confirmou para o dia 26 do mês de fevereiro que haverá um novo presidente. E jogaram chuva de dólares, Edson Galegares, na cabeça de Blatter. Uma pegadinha que fizeram com o Blatter. Ficou feio a situação. Você terá as imagens logo mais, que os sites já estão disponibilizando até as fotos da chuva de dólares. E o Blatter disse, vou trabalhar em rádio, Edson, depois que sair da FIFA. Olha que beleza. Ele vai fazer o hobby dele, que é trabalhar em rádio. Porque rádio não precisa escrever. Ele falou que é mais fácil falar. Esse é Joseph Blatter. Só espero que ele não venha optar pela Baixada Santista para trabalhar em rádio, hein? Tem rádio na Baixada? Não sei. Só para saber. Não, desculpa, eu tô meio venenoso hoje. Mas, Edson, o jogo da Portuguesa, eu vou falar da Portuguesa do Esporte, eu não vou falar da Portuguesa Santista, que o Guido vai dar o destaque da Portuguesa, que ele viu ali nas manchetes. Portuguesa de Jabaquara. Mas eu vou falar de São Paulo, onde o Guido Bortolomazzi jogou. Foi um grande goleiro na Portuguesa, até o busto dele lá e tal. Mas o negócio é o seguinte, Portuguesa venceu 3-0 Caxias. Aí você vai falar, jogou em casa, parabéns Portuguesa. Só que na camisa da Portuguesa, a Associação dos Panificadores de São Paulo colocaram a seguinte frase na camisa portuguesa: pão é na padaria, Edson. Olha que apoio bonito dos panificadores de uma associação que nem é a Associação Portuguesa de Esporte. Porque veio pôr lá a farmácia, Luiz Roberto? Parabéns. Não, porque tem outros que são da colônia, esquece dos clubes locais, principalmente quando o clube é da colônia. Não, mas não entendi essa daí. Pão tem na padaria, mas porque tem na farmácia também pão? Não sei. Tem mercados, né? Tem outros locais, né? Associação dos Panificadores, que entenda a mensagem, né? Muita gente hoje compra pão em supermercado. Isso. Quando, na verdade, muita gente ainda ostenta aquela tradição. Bom, mas a padaria também não vende coisa de mercado? Agora sim. Os caras estão tudo a lei do mercado, né? Lógico. Bom, nós vamos falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos não tem que ficar muita gente preocupada e falar, vai cair. Pelo amor de Deus. Santos, com o time que tem, falar que o Santos vai cair. Você falar, o Santos vai chegar entre os 4 da Libertadores, aí eu vou dizer que não. Ou a possibilidade é quase que remota. Agora, falar que o Santos pode cair, vai cair, é um absurdo. Mas a Portuguesa Santista, matematicamente tem chance de chegar na outra fase? Tem. Mas será que consegue? Eu estou aqui com o Essinho, ex-jogador do Santos Futebol Clube, também trabalhou pela Portuguesa Santista e vai falar para a gente aqui a respeito de muita coisa, não só do Brasileirão, mas também do Paulistão da 2ª Divisão. Essinho, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os amigos da Baixada. Realmente eu estou muito contente, lisonjeado de mais um convite. Muito obrigado por ter sido aí convidado e estou disponível aí para qualquer tipo de pergunta. Tá difícil achar centroavante no futebol brasileiro, hein? Tá difícil, né? Aquele centroavante de área, aquele 9, né? Como a gente via, Serginho Chulapa, né? Que era um jogador que jogava muito de costa pro gol, fazendo parede, batedor de pênalti, rompedor, que usava os braços e virava, como tomamos gol ontem, né? De um centroavante que virou ali, né? Usou a estatura, a envergadura, usando os braços, fazendo o movimento, a biomecânica do movimento certo, chutando pro gol. Hoje está difícil, está mais carente achar um 9 de área, né? Hoje está jogando muito com um atacante, 2 atacantes, que cai pelas beiradas. Enfim, é coisa do futebol, evolução, às vezes para melhor, às vezes para pior, são coisas que acontecem, oscila bastante. E outra coisa, né, assim, antigamente você falava, poxa, o Santos precisa de um 9. Aí ele ia no futebol do interior, na Ponte ou no Guarani, e quantos outros times do interior, até de fora do estado de São Paulo, você ia lá e tinha vários jogadores de nível, né? Muitos dos que estão aí saíram da onde? Das equipes menores. O Luiz Fabiano, por exemplo, saiu da Ponte Preta e assim vai. Hoje, quando um time grande fala, pô, eu preciso de alguém, ele olha o mercado, ele fala, aonde eu vou encontrar esse alguém? Aí ele olha na 2ª divisão, não tem mais ninguém. Olha no interior, também não. Tanto é que muitos falam, eu tenho aqui na base igual o que tem lá. Então, está faltando realmente, a fábrica voltar a produzir, hein? Sem dúvida nenhuma, né? Fábrica de refrigerante vende refrigerante, fábrica de sapato vende sapato. E um clube de futebol, uma associação, tem que vender atleta, tem que fabricar jogador de futebol. Antigamente a gente ia na Ferroviária de Araraquara, tinha um 9 bom, na Ponte Preta, no 15 de Piracicaba, 15 de Jaú. Hoje o 15 de Jaú nem joga mais, fechou as portas. Então, quer dizer, tá difícil, né? Na base, onde você também trabalhava o jogador e promovia o jogador, hoje, por incrível que pareça, estamos exportando mais goleiro do que atacante. E trazendo muita gente de fora, da Argentina, do Paraguai, do Chile, da Colômbia. Meu caro Gustavo Franco, nosso repórter online. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido.
Olá, meu convidado, Luiz Roberto. Boa tarde, amigo telespectador. A enquete do dia é a seguinte: qual a escalação que o Dorival Júnior deve fazer contra o Sport, já que o Santos se enfrenta pela Copa do Brasil, o Sport, né, na quarta-feira, e está sem o meia Lucas Lima, está suspenso pelo terceiro amarelo. Qual a escalação que o Dorival deve fazer? Qual o meio de campo que ele deve arrumar no Santos? Para participar é fácil, é só acessar o site www.baixadosport.com.br ou então acessar a página do Baixada Esporte no Facebook. Lá você pode mandar também enviar a sua mensagem de áudio. Então participe, mande a sua participação, a sua opinião e a sua escalação do Santos. É difícil saber, hein, quem pode substituir o Lucas Lima nesse jogo contra o Sport, que está jogando uma bola redondinha, hein? Se o Sport viesse cambaleando, né, com todo respeito, com o Asa de Arapiraca, é uma coisa. Está entre os 4 do Campeonato Brasileiro, jogando futebol muito bem jogado, e o Santos não terá Lucas Lima, que é o articulador daquele meio campo do Santos Futebol Clube. Meus amigos, vem a promoção e você não pode perder. Você faz aniversário em agosto? Não? Mas tem alguém da família? Tem um amigo? Tem um vizinho? Então participe. Porque você vai concorrer a um kit festas. Aliás, são 3 kits festas, que é um presentão da Deguste, da Doceria Daniele e do Torre Grill. Cada um deles, desse kit festas, contém um bolo para 30 pessoas e mais doces e salgados para 30 pessoas também. Como participar? Mandar o nome do aniversariante completo, a data do aniversário dele, o telefone para contato, o endereço, bairro e cidade. Pode mandar pelo baixadosport.com.br. Ou então, se prefere ligar, eu vou colocar o telefone da Doceria Daniele, até 1 da tarde. É mais fácil? Então anote aí o telefone para você ligar agora, até 1 da tarde, tá? Participe. No dia 30 de julho agora, vamos fazer o sorteio de 3 telespectadores que vão colocar os seus aniversariantes, né? Ou deles próprio, ou de alguém da família ou amigo. E olha, você não tem nem o trabalho de ir buscar o prêmio, porque a Doceria Daniele, o Torre Grill e a Deguste vão entregar no dia do aniversário do contemplado, na casa dele ou no local da festa, os prêmios. Participem, promoção aniversariante do mês. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, a gente volta já já para falar de Santos Futebol Clube e do Campeonato Paulista e do Brasileirão. Aguarde. Vamos analisar o Campeonato Brasileiro, que já está na sua reta final do primeiro turno. Faltam poucos jogos para terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos à tela e ver os resultados, como é que ficou a classificação e a próxima rodada também. O Flamengo derrotou o Grêmio por 1-0, mais um gol do Paulo Guerreiro. O Inter de Porto Alegre, hein? Que frango do goleiro do Goiás, hein? O Renan entregou ouro. 2-1 para o Colorado. Corinthians 1-0 no Galo, mas tomou um sufoco no segundo tempo. Atlético do Paraná 1-0 na Chapecoense. O Palmeiras derrotou o Santos 1-0, já as imagens para a gente debater o jogo. Fluminense de virada, hein? Olha aí, o Vasco 2-1. Estava 1-0 para o Vasco, o Fluminense empatou 1-1. Todo mundo achava que ia dar virada o tricolor e acabou tomando 2-1 do Vascão. E o golaço do Vasco, né? E no final, a briga ali do zagueiro do Vasco com o Fred. Figueirense 0-0 com o Curitiba, hein? E o Sport bateu o São Paulo 2-0. Cruzeiro tá patinando, hein? Que nuvens negras estão sobre a cabeça de Vanderlei Luxemburgo. Na coletiva dele, ele disse que era para matar o jogo. Esse negócio era para matar, né? Ele não matou. O Joinville empatou com a Ponte 1-1, estava ganhando por 1-0. Final 1-1. E após os resultados, os 5 primeiros, quer dizer, os 4 primeiros, na verdade, que é o que dá vaga para a Libertadores. O Grêmio caiu fora. Quem tomou o lugar dele foi o Sport. Guido, Atlético, Corinthians, Fluminense, Sport Recife. Eu acho que aí, até o quinto colocado, se colocar até o Palmeiras aí, é um pelotão que está brigando por vaga da Libertadores, mesmo porque daí vai sair alguém campeão da Copa do Brasil e vai abrir buraco aí para alguém entrar. Então vamos ver, porque tá muito nivelado agora esse pelotão dianteiro aí, com 6 times brigando aí por 4 vagas e o campeão do Brasileiro. O Grêmio pode até ficar de fora da Copa do Brasil, que perdeu para o Figueirense em casa. Mas aí vira. O Criciúma, perdão. E vai jogar agora lá em Santa Catarina. Vamos lá. Sim, os 5 primeiros aí. O Sport se mantém entre os 4, né? Tá uma campanha bem constante, né? O Sport deu liga, né? Os setores se encaixaram, tem um bom elenco, tá dando frutos. Realmente eu tenho a visão como o Guido aí, esses 5, o Palmeiras que está vindo agora com grande força, né? Já está 6 jogos aí sem perder, na verdade, só perdeu para o Grêmio. Eu acredito que está entre esses mesmo aí. Luiz?
Diga, querido. Olha o saldo de gols do Sport, 11, só perde pro Atlético, que tem 15. Não tenho nem dúvida, o melhor ataque da competição, a equipe do Atlético Mineiro, o Santos a pior defesa. Mas eu estava olhando aqui o time do Sport e eu estou comparando aqui com a situação lá embaixo, vendo o Flamengo. Flamengo também, vou te contar, hein, Edson? Olha, 4 vitórias, 5 vitórias. Todo mundo fala do Santos, né? Mas o Flamengo só teve 5 vitórias. O Grêmio, 8 vitórias. O Atlético, 9, que perdeu para o Corinthians. Aliás, em noite do goleiro, hein? Parabéns ao Walter. É Walter, né? Bom goleiro. Melhor fase que o Excelente, Cássio. Walter. Mas o pelotão é esse, Edson. Não sai daí. Do São Paulo para cima, não sai daí. Agora você vê só, o Sport é o time dos renegados, né? Vários jogadores que em outros clubes estavam caindo, não estavam rendendo o que deveria, e aí vão para o Sport, de uma hora para outra, o filho do Nelsinho Batista, o Nelsinho acaba montando esse time, o André está jogando muita bola, o menino André parece que revigorou, de uma hora para outra mostrou de novo o futebol que ele, quando estava no Santos, aquele futebol com velocidade, com qualidade. Ontem o passe para o segundo gol, para o gol do Ferrugem, foi uma belíssima jogada dele. Não tenha dúvida. Então a gente vê que esses Isso foi um renegados, pênalti, hein? esses renegados que E deu estavam em assistência. outros clubes, acabou dando liga no Sport e o time desembestou a ganhar. Não sei se vai aguentar, não sei se vai se segurar, mas que é uma equipe que está brigando bem, tá. O Sport tem Marlone, Edson. Marlone, E tá jogando uma bola, hein? Redonda. Pelo amor de Deus. Olha aí, pertinho lá do Grêmio, que está em sexto, o Palmeiras. O Palmeiras está em sexto lugar, mas bem coladinho no Grêmio, que é o quinto. Sim. E colado também, convenhamos, com o Sport, que é o quarto. O São Paulo ficou com 24, o Atlético do Paraná foi a 22, o Chapecoense tem 19, o Inter de Porto Alegre também 19, esse é o pelotão intermediário. A Ponte Preta, 18, Cruzeiro e Avaí, 17, Flamengo deu uma subida, 16, Figueirense, parece que não caminha mais, está patinando direto, continua com 16 pontos depois do empate. E os últimos, né? Goiás, 13, o saldo de gols com 2 negativo, o Santos tem 13, mas tem 5 saldo negativo, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro, hein? O Inter que fez o trabalho pro Santos. pelo No amor de sábado, Deus, pelo né? amor de Deus, pô. Vamos lá. E a vitória do Vasco, o Vasco agora também encosta no Santos Futebol Clube. 12 pontos. Então, aí vão ter Avaí e Atlético do Paraná. Esse jogo é sábado. O Grêmio recebe o Sport. O Atlético Mineiro, líder, enfrenta o Figueirense. O Santos pega o Joinville domingo, 11 da manhã. Chapecoense recebe o Fluminense. Não sei se o Ronaldinho Gaúcho vai estrear, acho que não, né? Não, mais pra frente. São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Ponte Preta e Inter de Porto Alegre. Sabendo se o Inter está classificado ou não também, né? Também, é saber, né? É. Nesta quarta-feira. O Curitiba recebe o Corinthians lá no Couto Pereira. O Corinthians atropela. E o Goiás enfrenta o Flamengo lá no Serra Dourada. E para fechar a rodada 18h30 no domingo, nós temos Vasco da Gama e Palmeiras. Esse jogo pode, quem sabe, né? Dar ao Palmeiras a possibilidade de encostar no G4 ou Vasco da Gama de começar a tentar brigar para fugir do rebaixamento. Só queria falar uma coisa, Guilherme, põe os últimos colocados do Campeonato Brasileiro na tela, até para a gente ver esse problema que muita gente está falando a respeito do Santos, que está na zona de rebaixamento, né? Até que ponto o Santos vai ter dificuldades para sair daí. A gente tem na frente do Santos aí o time... Goiás. Goiás. O Goiás, Na não, frente. mais um pouquinho, subindo mais um pouquinho na tela. Figueirense com 16. É isso aí. Aí Flamengo você- com 16. Aí Eu tô você falando. vê o seguinte, Flamengo. a briga lá embaixo, você analisa o Goiás. O Goiás é um time que em casa vem buscando bons resultados. Tem o Flamengo agora e a gente não sabe o que pode acontecer. Pelo Goiás jogou fora de casa e perdeu do Internacional, vai querer se reabilitar em casa com o Flamengo. Só que o Flamengo agora é uma equipe que está embalando, tem bons jogadores, contratou e tem tudo para vencer lá também. Então seria bom para o Santos. O problema maior é que acima do Goiás você tem equipes que vão investir. Você entendeu? Nem tanto o Figueirense. Mas você tem ali o Flamengo, o Avaí é um time também que vai altos e baixos. Então o Santos tem tudo para sair da zona de rebaixamento. Porque as equipes que estão acima dele não tem tanta força. E o Santos tem mais time que o Figueirense, tem mais time que o Avaí, tem mais time que o Goiás. Né? A tendência é o Santos agora, com o jogo do Joinville, depois pega o Flamengo, mas a tendência é o Santos começar a embalar 2, 3 vitórias e aí já sai da zona de rebaixamento. Por isso que eu acho um exagero, né, o Gustavo? Falar que o Santos, poxa, eu estou preocupado em rebaixamento. O Santos, mesmo com um time de juniores, com todo respeito, eu acho que o Santos não cairia, mesmo com juniores.
Porque nós temos adversários aí muito fracos. Por exemplo, o Joinville é um time muito fraco. Só que tem o seguinte, Mas o Joinville... 4, mas o Curitiba também não tem perspectiva nenhuma. Mas o Joinville mudou de treinador e o esquema tático do Adilson agora mudou o esquema do time e o time vem jogando melhor. É uma equipe que está melhor posicionada, já não está tomando tantos gols. O jogo contra a Ponte Preta, contra a Ponte, já era para ter vencido. Acabou tomando o gol no final da partida, poderia ter conseguido 3 pontos, já complicaria um pouco mais. Quer dizer, a gente está sentindo também que algumas equipes estão começando a se ajustar. E é isso que o Santos tem que começar a fazer também. Ajustar essa marcação aí, porque o ataque está fazendo, só que a defesa está tomando. Ô, Gustavo, são 5 jogos que faltam por Santos. Para todo mundo, né? O Santos tem em casa 3 adversários que estão nesse pelotão de baixo aí. Uns lá no rebaixamento e outros perto. O Santos tem Joinville na Vila, Coritiba na Vila, Sim. Vasco da Gama na Vila. Aqui Isso. tem que matar os 3. Claro. 9 pontos. Iria para 22. E fora, pega o Flamengo e o Atlético do Paraná. São 2 pedreiras, convenhamos. O Flamengo agora subindo de produção, o Atlético do Paraná também. Mas o Santos pode pegar um empatezinho. Terminaria o primeiro turno com 23 pontos. Será que um Goiás chega a 23? Não. Será que o Figueirense chega a 23? O Vasco vai chegar a 23? Eu acho que é temerário a situação, mas eu acho que é agravante a gente falar, puxa, o Santos de novo fora da Libertadores. Mas dizer que o Santos vai cair, eu acho um exagero demais, hein, Gustavo? Eu acho que o Santos tem tudo para sair da zona de rebaixamento já nessa rodada. Enfrenta o Joinville em casa. O Joinville é a equipe mais fraca do campeonato. E o Figueirense pega o Atlético Mineiro lá no Independência. Então, com certeza o Figueirense perde, o Santos ganha e entra o Figueirense no lugar do Santos. Mas aí é questão de manter também, porque enfrenta o Flamengo fora depois. Então tem que pelo menos arrumar um empate ali para conseguir ficar fora da zona de rebaixamento. Eu marquei um dado para você, Guido, assim que está aqui conosco. O Santos em 8 jogos fora de casa, Guido, conseguiu 2 pontos. Só. Tá muito fraco. Em 24 disputados. 8 jogos Santos fora de casa não, 2 pontos. não está conseguindo Um Atlético Mineiro, outro render. Havaí. Não tá Bom, vamos ver como é que foi o jogo Palmeiras e Santos. Ontem, vitória do Verdão por 1-0, mas o Santos até criou chance para empatar o jogo, mas não conseguiu. Vamos lá. As imagens da partida com a análise do Guido, do Essinho, nosso convidado hoje, com o Luiz Roberto e o Gustavo Franco também. Então, eu achei um jogo muito equilibrado. É um jogo em que o Palmeiras, em determinados momentos, dominou, teve mais presença, aí saiu o gol. Falha do Wesley? Eu não sei se eu não digo que seja uma falha, mas ele também ficou, acho que, preocupado, porque na hora que houve o giro do atacante, ele estava assim um pouco distante, né? Ele deixou, porque se ele tivesse grudado ali, o jogador não faria essa virada. Como o jogador estava um pouco distante e ele virou, ele ficou com medo de forçar e um pênalti acontecer. Assim explicou justamente isso. Foi na hora que ele dominou a bola. Uma falha, não pode? Você não pode. Eu não digo que seja falha. Olha lá. Passou com muita facilidade, não ele pode. Ele virou e pegou com sorte de bater, né? Assim, você que jogou de centroavante. Não pode deixar virar assim. Ele foi esperto, né? Ele jogando de costa, ele já sentiu o adversário, muito próximo à área. O zagueiro ficou temeroso de cometer o penal também. Então favoreceu o atacante. Logicamente que foi mais, no meu modo de ver, acho que foi mais qualidade do atacante do que falha do defensor. Mas ele poderia ter vigiado melhor, já empurrar o atacante para fora da área, para que ele pudesse tentar antecipá-lo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu achei que foi mais mérito do atacante na virada e na finalização. E aí a gente já vê, o Palmeiras criou aí também outras oportunidades e tal. Mas o Santos, eu gostei da performance do time, né? O time no ataque teve volume de jogo, teve oportunidades de empatar a partida. A gente sempre fala a mesma coisa, né? Mas gostamos do Santos, gostamos mas do Santos, mas é só porrada, é só chumbo, mas o Santos, é só tropeço. Mas o Santos não pegou qualquer time. E a gente fala, gostei do Santos. O Santos pegou uma equipe forte. O Santos pegou um time forte em casa. Não é fácil. Quer ver o exemplo que eu vou dar? O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro. Na sorte. Na sorte, não. Na sorte, não. Na sorte, não. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro porque o time do Corinthians toma poucos gols. É um time que tem uma defesa sólida, tem 2 bons goleiros, tem uma baita de uma defesa com o Felipe e com o Gil. Você entendeu? O Atlético Mineiro chegou com aquele volume todo que tem e não conseguiu furar o bloqueio. Uma bola ao contrário do Santos. Uma bola ao contrário do Santos. O Santos, ele fez esse mesmo jogo do Atlético. Foi pra cima, só que o Palmeiras se defendeu, soube se defender. Coisa que o Santos não sabe fazer. Não é que não sabe fazer, é deficiente. Tem problema na marcação e dá espaço pro adversário, né?
Se o Santos tivesse a mesma pegada que o Palmeiras tem na defesa e no meio-campo, que tem o Corinthians, o Santos estaria numa outra situação. Essa é a realidade. Então, todo mundo enxerga o mesmo jogo. Não tem erro. É treinador, é presidente, é torcedor, é o cara que mexe, faz a comida. É o pipoqueiro, que nem diria Vitor Mourão. Todo mundo vê. O problema do Santos é a marcação no meio-campo. O Santos é falho, é fraco, precisa de jogador de ponta. Essa é a realidade. Se quiser sair dessa situação. Se não quiser continuar nesse sufoco todo, vai continuar com o que tem aí. Mas aí voltou o Thiago Maia como volante. É fraco. E o Renatinho voltou ao time como segundo volante. É fraco. E não é primeiro volante também. A marcação é fraco. O cara tem 36 O anos. Renatinho é um jogador que ele hoje, pela idade dele, ele não tem mais a mesma pegada. Ele tá ali cercando galinha, galo, entendeu? O pato. Mas não é o mesmo, Renatinho. Não é o mesmo. O Santos precisa de um cara, pelo menos ali, na frente da zaga, que segure ali, que ajude na marcação forte. O esquema de marcação forte, para dar uma sustentação. E trocar a zaga também. Tem que contratar mais um zagueiro de ponta. Um cara ali para sustentar o meio-campo, o meio da zaga. O Leonardo não tá aí, Guido? Que é amigo do Robinho. O Robinho trouxe o Leonardo. Para com isso, Guido. Que isso? Pelo amor de Deus, Guido. Quem que tem o Leonardo? O que o senhor falou aqui Quem que tem o sexta-feira? Leonardo? Não, bom zagueiro? Quem tem o Leonardo? Se fosse bom zagueiro, tinha ficado onde ele foi, rapaz. Ah, meu Deus. Mas o Robinho Não trouxe, vem meu com o esquema amigo. de Leonardo. Não, pelo amor de Porque o Deus. Leonardo veio, vai começar a pegar fogo. Deus, para com isso. Olha, Você falou senhor, aqui sexta-feira do Renatinho. O que você acha que está acontecendo? Por que o Santos está tomando tanto gol? É difícil de explicar, né? Uma equipe que foi campeã paulista, né? Você vê como o Campeonato Brasileiro é forte, né? O Vasco foi campeão carioca, está na zona de rebaixamento. O Santos foi campeão paulista na zona de rebaixamento. O Joinville subiu da Série B fazendo uma campanha limpa, espetacular, está em último colocado no Brasileiro. Então é um campeonato difícil. Precisa acertar mais aquilo mesmo, meio campo, setor defensivo, porque no ataque nós temos o artilheiro do Campeonato Paulista, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, nós temos o Giovani, que é um jogador rápido, nós temos o Gabigol, que tem faro de gol também. Então precisa acertar o meio, tem que ser mais sólido, tem que ser mais forte mesmo na marcação, e o sistema defensivo tem que estar mais falante, orientar mais, cobrar mais um do outro, para que não tome tanto gol, né? É difícil até explicar, né? Que a gente não está muito no dia a dia dos jogadores, mas é o que está faltando. Não pode ser a defesa mais vazada do campeonato, o Santos Futebol Clube, que foi campeão paulista agora há pouco tempo. Mas assim, o Palmeiras jogou com Arouca e Gabriel. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras ali, o Gabriel. O Santos tem que fazer isso também? Tem 2 pegadores no meu campo? Tem a ofensiva? Porque como nós estamos com 3 atacantes, eu não vejo problema de jogar com 2 volantes. Até para fortalecer o sistema defensivo. Mas quais seriam esses volantes? Aí é que tá, né? Ou você contrata... Você tem um Renatinho que para mim é um bom jogador, técnico, né? E a gente sabe disso. Concordo com o Guido que 10 anos atrás era uma coisa, 10 anos agora já é diferente, né? Já não tem a mesma volúpia, a mesma pegada como tinha antigamente, né? Mas é um jogador interessante, que veio de contusão, né? No clássico agora, mas é um jogador que é interessante, que vai poder dar um equilíbrio ali. Mas precisamos sim de um jogador de mais marcação, forte. Esse Thiago é um jogador novo, né? Um jogador novo, se machucou até no jogo, né? Na parte final do jogo. É um jogador que também precisa ser mais trabalhado, é interessante, mas nós precisamos de um cara para solucionar esse problema Alisson. ali. Faz falta. Faz falta. Então pronto. E o próprio Valência, né? Na verdade, o Santos... O Valência é um jogador de força. O Valência é assim, né? Ele é forte, né? É alto, tem uma estrutura física, uma construção física muito boa, mas peca muito nos passes, nos lançamentos. Eu acho que ele teria que... Um jogador de seleção, um jogador de nível A, tinha que ter um pouquinho mais de saída de bola, né? Mas marca, é forte. É um jogador também que vai ajudar no Santos, mas eu esperava mais desse jogador. O Lucas Otávio não cabe aí mais? Quem? O Lucas Otávio agora não cabe mais? Não é que não cabe. Não é, veja bem, vocês têm que analisar o seguinte, cara. O futebol brasileiro, o Lucas Otávio é um garoto de 20 anos de idade. Você pega os principais times que estão na ponta da tabela, pega lá o Corinthians e o Atlético Mineiro. Quem é o meio? Quais são os jogadores de meio campo desses dois times? Esquece o ataque, porque o Corinthians não tem ataque. Se o Corinthians tivesse o ataque que tem o Santos, era campeão brasileiro com o pé nas costas. Se você analisar, que eu falei aqui uma vez, que o Ricardo Oliveira, no comando do ataque do Corinthians, ia ser artilheiro e o Corinthians ia ser campeão com o pé nas costas, isso aconteceria. Por quê? Porque o Corinthians tem a melhor defesa do campeonato. O Corinthians tem o melhor meio-campo do campeonato. Marcador, um time que sai com qualidade e marca com qualidade. Se o Santos tivesse isso daí, pelo menos 2 jogadores desse nível, vai. Você tem lá o Elias, não vou nem falar do Elias, porque... Tem Bruno Henrique. O Bruno Henrique, estilo Bruno Henrique.
Se você tem um jogador como o Bruno Henrique, que ele é marcador e pegador e sai com o jogo, e mais um pegador ali, o caso do Alisson, o Santos estaria equilibrado. O Santos estaria equilibrado, é isso que está precisando. Sabe, jogadores com qualidade na pegada, jogadores que põem respeito. Você entendeu? Não é que o Lucas Lima não é um jogador de qualidade. Mas é muito pouco para impor respeito. Sabe? Precisa amadurecer mais. Lucas Otávio. Precisa amadurecer mais. É um garoto que vai crescer muito na sua profissão. Agora, o Santos não pode ficar assim, amargando esse tipo de jogo, errando passe, o time faz gol. Na hora de segurar um resultado positivo, você fala, pô, gol nós fizemos. E agora, amigão? Agora a defesa tem que se segurar, porque nós vamos receber essa pressão do adversário. Na hora dessa pressão, você não consegue segurar, porque a defesa não marca direito, o meio campo não pega do jeito que tem que pegar. Então tá falho, não tá equilibrado, tem que equilibrar o time, é isso aí. E quarta-feira, jogo de vida ou morte com o Sport tem um bom meio campo. Eu vou perguntar para o Gustavo Franco, antes em nome da Sky, o que fala o telespectador, quem deve substituir o Lucas Lima. Você tem Sky na sua casa? Parabéns. Não tem? Então tá esperando o quê? É a melhor TV por assinatura do Brasil. A criançada adora, as mulheres e os homens também, porque tem a melhor programação. Desenhos, filmes, entretenimento, novelas, muito esporte, muito futebol e agora com internet. 4104-1234. Ligue Sky e peça a sua. Sky, você na frente sempre. Meu caro Gustavo Franco, o que fala o nosso internauta a respeito do Lucas Lima? O Edson Vinícius Campos de Santos, o substituto ideal para o Lucas Lima é o Rafael Longini, é um jogador com a característica parecida e sabe jogar como meia. O Belisário Neto, de Milão, boa tarde amigos, tem que tirar o Wesley urgentemente e no meio colocar o Longini. Uma pergunta para o Guido, quando o Alisson volta? O Alisson já está treinando, já foi liberado pelo departamento médico. Agora, quando vai voltar, só Deus sabe. Né? Agosto entre setembro, né? E agosto de Deus ou agosto? Agosto. Final de agosto. Então tá bom. Olha, vamos fazer o seguinte, assim, quem que seria o substituto ideal quarta-feira contra o Sport no lugar do Lucas Lima? Que pergunta. Uma grande pergunta, né? Você em outros tempos você falaria, dá para tomar uma verdade, né? Pra você ver como nós estamos carentes, né? Antigamente tinha 2, 3 baita jogadores em cada posição. Hoje nós temos um e estamos aqui buscando, meditando para ver quem é que se encaixaria ali, né? Realmente é difícil, né? É difícil. Hoje nós não temos um jogador à altura para substituir o Lucas Lima, que é um jogador de um nível A, mas não é um top de linha, não é um craque. É um jogador, meu ponto de vista, importantíssimo, mas não é. E hoje faz uma falta tremenda, né? Posso dar um meio campo do Sport rápido? Principalmente de quarta-feira contra o Sport. Fala, Luiz. Richelli, meu caro Guido, Wendel, se lembra dele? Exato. Diego Souza e Elber. Entrou aí ontem Rodrigo Mancha. Lembra dele, Guido? Rodrigo Mancha. Eu não sei se o Sport vai ter aqui um rolo compressor aqui, vai funilar, né? A entrada da área ali, um bloqueio. A gente vai debater isso daqui a pouquinho. Olha, você tem que colocar combustível no seu carro, na sua moto, de qualidade e procedência. Por isso indicamos sempre aqui o Posto Village. Posto Village é o mais tradicional de São Vicente. Bandeira Ipiranga. Lá você tem a certeza e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e com preço imbatível. Preço no etanol, preço na gasolina, além daquele atendimento maravilhoso que o Posto Village oferece para você. Posto Village fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823. É o mais tradicional posto de São Vicente. Posto Village. Edson. Pois não? Presta atenção, eu quero que o Guido comente. O Guido é fã do Durval. Ô, Gustavo, fala do Durval pro Guido, por favor. O Durval, em 13 jogos, fez a primeira falta ontem contra o São Paulo. A primeira falta cometida depois de 13 jogos foi ontem contra o São Paulo. Então você vê a diferença de uma defesa para outra. Eu sou o Eloy. O rei do sertão, né? Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa. A gente volta rapidinho. Até já. Águas ali, não é? Olha, Friocar Ar-Condicionado Automotivo e Direção Hidráulica é uma empresa referência na Baixada Santista. Seu carro é nacional ou importado, mas está dando problema no ar-condicionado ou na direção hidráulica? Então, leve na Friocar. A Friocar tem uma equipe altamente treinada e especializada. São 11 anos no mercado. Friocar tem 2 lojas, uma na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina, e a outra loja no centro, em São Vicente, ali na Rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz. Friocar,
ar-condicionado automotivo e direção hidráulica, destaca agora o Campeonato Paulista. A Portuguesa, na sexta-feira à noite, jogou em casa contra o Suzano e acabou empatando 0-0. Era fundamental a vitória para que o time chegasse pelo menos no G4, ou muito perto daqueles que estão no G4. Mas o empate deixou a Briosa apenas com 17 pontos e numa situação muito delicada. Guido, Essinho, Luiz Roberto, Gustavo Franco, você telespectador que nos acompanha, e a situação da Portuguesa Santista, hein? Estou com os 4 jogos que faltam, viu, Guido? Se quiser, estamos aqui. E aí, 474 pagantes apenas antes. Aí a situação da Portuguesa, você vê como é que é o campeonato, né? A Portuguesa começou a pegar agora, nessas últimas partidas, só time que estão crescendo na competição nesse momento. Né? Pegou Mantiqueira, tomou pau do Mantiqueira. Aí pega o Suzano, que o Suzano, eu até falava pro Rodrigão, Suzano é uma equipe difícil, é um time complicado, tem uma forte marcação, deu um sufoco no Jabaquara quando jogou na Caneleira. O Jabaquara ganhou também na Bacia das Almas aquele jogo, porque o Suzano é uma equipe que reforçou e está chegando. E foi o que aconteceu. Segurou o empate e teve até chance de vencer a partida, como a Portuguesa também. Só que é aquele negócio, a Portuguesa ela está vivendo um momento de ansiedade, né? O time não consegue se acertar, tem que ganhar uma partida de qualquer maneira. É aquele jogo em que tem que ganhar com um pênalti mal marcado, com um gol de mão, porque para dar pelo menos uma levantada na equipe, no moral do time, né? Pegou o Suzano que veio fechadinho, veio para segurar o empate, que era o resultado que eles queriam, e aí a coisa se complicou. Quais são os 4 jogos que faltam, Luiz Roberto? Olha, a Portuguesa joga dia 25, às 15 horas, contra o Mauaense fora. Confronto direto. Diretíssimo. Depois do dia 2 de Mauaense agosto... está na frente da Portuguesa. Dia 2 de agosto, pega o Ecos em casa. Aí ganha. O Ecos é o último colocado na Bacia das Almas. Aí se que ganha esse jogo, então vai a 20. Isso. Vamos lá. Aí na sexta-feira, dia 7, às 8 horas da noite, pega o São Bernardo lá. Que é o líder geral. Complicado. Vai. E no domingo fecha em casa contra a Portuguesa. o Jabaquara. Vamos supor que ganha do Jabaquara também. Faria 23 pontos e tem 2 jogos fora. Mauaense e São Bernardo. Para ela conseguir uma das 4 vagas, ela vai ter que fazer contra a Mauaense e o São Bernardo miseravelmente 4 pontos. Não, ela tem que esquecer Um empate e uma vitória. Ela tem que esquecer a Mauaense e o São Bernardo. Ela tem que pensar no Suzano e no Mantiqueira. Tem que saber os jogos do Suzano e do Mantiqueira. Porque são os 2 times que estão brigando direto. São 4 vagas. Jabaquara e São Bernardo, garantido. A Mauaense deve ser a terceira colocada aí. Vai brigar Tá bom tá com 22. Sim. Tá bom é o terceiro hoje com 22. O Taboão é o terceiro. Sim, mas pega a Mauaense e pega o Taboão em casa, não é? Sim. Não é esse jogo? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é o Taboão jogando com a Mauaense em casa. O detalhe é que a Portuguesa, ela tem que fazer, dos 4 jogos, ela tem que fazer 9 pontos. Dos 4 jogos que ela tem pela frente, ela tem que fazer 9 pontos. Aí ela iria a 26. Então, aí tem que fazer 9 pontos e torcer. O Rodrigão falou em 3 vitórias, não foi que ele falou aqui? 9 pontos. 9 pontos. O E Rodrigão aí, falou. assim, ó. Só que achando que venceria aqui, né? É lógico. Não é uma situação fácil, não, né? A Portuguesa começou muito bem o campeonato no início, né? E depois foi fraquejando, foi perdendo os pontos fora de casa, em casa. É difícil, hein? De 12 ter que ganhar 9 não é fácil, não. Ainda mais na situação que está, né? Que vem com tropeços dentro de casa, não consegue vencer. É uma situação complicada, mas não é impossível. Ela tem que ganhar o da Mauaense ou do São Bernardo fora. E em casa matar o Ecos e o Jabaquara. O São Bernardo é o primeiro, na verdade. Uma equipe Bernardo é o fortíssima. Primeiro com 28 pontos. O Jabaquara é o segundo. E a Mauaense também não é fácil, não, né? A Mauaense está brigando também, né? 20 pontos, Mantiqueira 19. Ainda tem Guarulhos ainda que venceu. Olha, da Portuguesa. cuidado. Daqui a pouco a gente coloca a tela Isso, cuidado. da aqui os jogos classificação. Mas na verdade tem o São Bernardo do Jabaquara. O Jabaquara não está garantido ainda. Né? Aí, bola lá atrás. Também estão secando a. Tem um secador, uns pimenteiros aí que eu vou acho te que contar, ramo viu? de arruda é importante. A Portuguesa deveria comprar 1 tonelada de ramo de arruda. Eu acho que com a chegada da Nossa Senhora de Fátima... Vai dar uma aliviada? Não, ela já teve domingo na Portuguesa. Eu acho que deu uma limpada nos ares lá, viu? Porque tem muito secador, viu? Tem muito cara olho gordo que não quer que a Portuguesa solte. Pelo amor de Deus. Mas a verdade é que tem 2 equipes praticamente classificadas, São Bernardo e Jabaquara,
e tem algumas brigando por 2 vagas. São elas: o Mantiqueira, O Taboão primeiro. Taboão, Mauaense e a Portuguesa Santista. Nós temos Mantiqueira na e tela aí. Guarulhos. E o Guarulhos também. Empatado. O Guarulhos também. Quer dizer, está muito complicado. Mas o Guarulhos, por exemplo, domingo joga o Jabaquara com o Guarulhos. Aqui na Caneleira. O Jabaquara só precisa de mais uma vitória para sacramentar a sua passagem para outra fase. Não vai perder a oportunidade de ganhar esse jogo em casa. Não vai perder. Vai matar o Guarulhos em casa, aí vai a 30 pontos, né? E fica bem na tabela, classificado. Não, tá Mas aí classificado. o Guarulhos para a Portuguesa pouco importa. Porque a Portuguesa tem que se preocupar. É com o União Suzano. Não, lá em cima. Mauaense, Lá em cima. Tem que se preocupar com o Taboão, com a Mauaense e com o Mantiqueira. Sim, senhor. São os 3. Ah, mas a diferença Desses é 3 três aí, pontos. ó. É que eu tô falando. A Desses 3, a diferença, Portuguesa tem que eliminar 2. a diferença é de 3 pontos pro terceiro colocado. Né? A Portuguesa tem 17, desculpa. E a Mauaense tem 20. É 3 pontos para Mauaense, para o Sim. quarto colocado. Sim. 3 pontos. Mas o jogo é em Entendeu? Mauá. Sim, então o que eu estou falando é um confronto direto. A Portuguesa tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Porque se a Mauaense subir, a Mauaense ganhar, a Mauaense vai a 23. 23 fica 6 pontos da Portuguesa. Aí já começa a complicar. Então ela não pode pensar em perder esse jogo. Pelo menos empatar. Não pode pensar em perder. Entendeu? E até o União Suzano está no páreo também, assim. Porque o União Suzano tem 16 pontos. Isso aí. Sim, a Portuguesa tinha que ganhar desse jogo, né? Era. Tinha que ganhar. Ia pra 18, 19, né? Aí ficava ali na Um ponto briga. atrás do quarto colocado. Pois é, agora, nossa, esse empate em casa foi gosto de derrota, né? Põe na tela agora os jogos, ô Guilherme, por favor. A rodada. São Bernardo e Ecos. São Bernardo mata. Tudo bem. Suzano e Diadema. Jogo de confronto, porque o Diadema não tá longe, mas ele também vai querer vencer esse jogo, ou pelo menos vai tentar, não vai fazer uma campanha ridícula, né? Mas aí eu acho que aí não tem jeito o Suzano perder essa partida, vai ganhar de qualquer jeito. A Mauaense pega a Portuguesa em Mauá. Mantiqueira e Taboão. O que é bom para a confronto. Portuguesa? O empate, a vitória do Mantiqueira, a vitória do Taboão. O empate. Tá bom. Porque aí ninguém deslancha, entendeu? Porque os dois estão na briga, Taboão e Mantiqueira. Confronto direto. Eu acho que o Mantiqueira ganha esse jogo, é isso que eu falo. O Mantiqueira em casa hoje, o Mantiqueira em casa. Não, o Taboão é fraco fora de casa. Não tem o Viola, não é o time completo, eles não saem pro jogo. Vai pra lá, e o Mantiqueira, do jeito que tá jogando dentro de casa. Mantiqueira vai 22, pô. Mas é que eu tô falando, o Mantiqueira Empata não com o perde Taboão. esse jogo, não perde. Mas não por um decreto o Mantiqueira perde esse jogo lá. Agora veja só, Guilherme, se o Mantiqueira ganhar o jogo, Embola tudo. o Mantiqueira ganhar o jogo. O Mantiqueira tem 22 pontos. Não é? Não, o Mantiqueira tem 19, Vai a 22. vai a Vai a 23. 22. 22. Encosta com o Taboão. É. Fica tudo igual ali. Mas se porventura a Portuguesa só empatar com a Mauaense, aí a Mantiqueira vai colocar 4 pontos de vantagem, faltando 3 jogos. Aí é complicado. Eu acho que a Portuguesa tem que ganhar os 4 jogos, sabe, para tentar classificar e não pensar em ninguém. Falar, eu tenho que ganhar os 4 jogos. Tem que ganhar da Mauaense, tem que ganhar do Jabaquara em casa, tem que ganhar do São Bernardo fora, tem que ganhar todos os 4 jogos. E a Portuguesa, a última vitória da Portuguesa foi justamente contra o Ecos, aqueles 4-0, mentiroso, que eu falei de centroavante, que a defesa era uma baba, a defesa do Ecos. Eu falei aqui, ainda falei aqui pro Rodrigão, aquela defesa lá é uma baba, nego. Agora, se a 4-0, Portuguesa está devendo, o Jabaquara está nadando de braçada, hein, assim. Que campanha maravilhosa, hein? Tá muito bem, né? A Axel, um excelente profissional, toda a comissão técnica, a diretoria. É um time que não é caro, né? Acaba sendo barato, porém bem formado, bem trabalhado pela comissão técnica e está conseguindo os frutos aí. Ficaram 10 jogos sem perder, aí perderam uma, já ganharam o outro. Então, quer dizer, se cada 10 perder uma, tá bom, né? Pô, tá ótimo. A campanha, nossa, de time campeão. E você sabe que o Jabaquara pode ajudar a Portuguesa, né? Ganhando dos adversários e perdendo o último jogo para a Briosa aqui. Seria realmente uma confraria, né? Vamos um intervalinho e a gente volta já já. Bom, vamos colocar as imagens do Sport, que joga quarta-feira contra o Santos aqui na Vila Belmiro, e já pedir para o nosso Gustavo Franco dar o seu destaque final com as mensagens dos internautas, quem deve substituir Lucas Lima. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, o André de Santos. O Santos sem Lucas Lima fica perdido, fica complicado ganhar desse time do Sport. Mas se não passar, entra na Sul-Americana, que na minha opinião, se o Santos reforçar, tem até condições de ganhar.
E o Alexandro, de Guarujá. Boa tarde, quero saber por que o treinador mantém o lateral Zeca e não coloca o Caju, que é da posição. E o Laércio Santos, o L é fraco, o Nilson tem um futebol ruim, e futebol é inteligência, como em qualquer esporte. Essa é a opinião do Laércio Santos, de Santos. Legal, obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Luiz Roberto, seu destaque final? Destaque final essa derrota de São Paulo, com 3 expulsões, uma vergonha, falha da defesa da equipe de São Paulo, vem falhando demais, e uma vergonha esse nervosismo de jogadores profissionais como Ganso, como Luiz Fabiano e até o treinador que também se perdeu. A arbitragem do André Luiz de Freitas Castro, em Goiás, e ainda não deu um pênalti a favor do Sport. Temos que ser honestos. Houve o pênalti e o juiz não marcou. Azar da equipe do Sport. Um abraço, Edson. Quarta-feira, 10 da noite, né? 10 da noite, Paulo Henrique de Melo Salmásio, do Mato Grosso, vem apitar Santos Sport. Muito bem. Assim, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. E deixa sua mensagem final aqui, assim, ó. Eu agradeço a oportunidade. No dia do amigo, viu? Dia do amigo. Aniversário ontem, Edson. É verdade, fiz aniversário ontem. Parabéns, 4.6. Meu xará, Edson, porque sou conhecido, meu nome de Guerrecinho, mas meu nome mesmo é Edson, né? Então nós somos xará. É isso aí. Né, amigão? Então foi um prazer, eu sempre sou bem recebido nessa casa. Eu quero agradecer a todos com muito carinho, que Deus abençoe a todos, o lar de você, que você está assistindo, essa programação maravilhosa, esportiva, bem alegre, bem dinâmica. Eu sempre me sinto assim lisonjeado, me sinto muito feliz com o convite e espero voltar em outras oportunidades. Muito obrigado, Alessi. E é lógico também, né? Espero que o Santos consiga a vitória contra o Sport e que a Portuguesa também obtenha a sua classificação. Meu caro Guido Bortolomás, o destaque final. O destaque final vai para o chocolate do Sport no Dia do Amigo, que é hoje, né? Os 2 golaços do Sport foi um verdadeiro chocolate para cima do São Paulo. Ô, coisa linda, né? Um abraço, tchau, até amanhã. Bom, meus amigos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima tarde. O Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia para todo o litoral e ao vivo pela internet para todo o Brasil e para o mundo inteiro. E um abraço a todos os amigos de todo o Brasil e do mundo. Tchau, tchau.